O governo federal pede explicações ao Google por censura ao Terça Livre. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, informou neste domingo que o governo federal fez uma série de requisições ao Google sobre a censura contra o Terça Livre. Para Martins, ao banir o Terça Livre do YouTube, o Google não causa danos apenas aos proprietários e telespectadores do canal, mas também à democracia brasileira, gerando distorções no debate público e violando liberdades protegidas pelo ordenamento jurídico do nosso país. O governo federal fez uma série de requisições à empresa americana e aguarda explicações satisfatórias ou a reparação do dano causado, afirmou o Felipe Martins, assessor especial aí da Presidência para Assuntos Internacionais. Pois é, isso aí, veja bem, né? É o que a gente vem defendendo já há algum tempo, já, e eu tô vendo esse debate tá começando a ganhar corpo, eu tô ficando feliz com isso, né? O Google, o Facebook, as redes sociais, elas precisam se decidir. Porque ou elas são editoras do conteúdo, isso aí. Ou seja, elas se arrogam a prerrogativa de editar o conteúdo, dizer o que pode passar aqui ou não. E logo são responsáveis por cada conteúdo. E são e por consequência, se responsabilizam pelo que permitem. Né? Exato. Porque não pode. Esse é o problema agora. Elas estão se colocando como. Ao mesmo tempo que elas se dão o direito de podar algumas coisas, de tirar algumas coisas do ar, elas não se responsabilizam pelo que permitem. É isso aí. Né? Ou elas dizem o seguinte: olha, aqui é um fórum livre de discussão. A gente abre mão de retirar as coisas, de moderar, de tirar as coisas do ar, né? E a não ser por mídia judicial, né? Sim, sim. Aí são outros 500, né? Se você tem aí uma página que organiza crimes, claro, né? Aí é diferente, mas mesmo assim não, olha, exatamente, né? Mesmo assim ela teria que entrar em contato com a polícia, com o judiciário, porque às vezes a própria polícia vai falar, não deixa, porque a gente está investigando essa página. E é bom que ela funcione porque a gente está pegando um montão de evidência, um montão de prova. Se você tirar, vai atrapalhar a investigação. Pois é, exatamente, né? Então, ou o Google tem que saber o que é da vida, né? Tem que saber decidir, né? Ou vocês são fórum livre e não se responsabilizam pelo que permitem, ou vocês moderam e se responsabilizam pelo que permitem. Você não pode ter o bônus dos dois. Exato. Eu modero e não me responsabilizo. Exato. Né? Porque, veja bem, hoje em dia as redes sociais elas são um elemento fundamental da prática democrática. Já é o public square, né? Já é a praça pública de discussão, já inclui as redes sociais. Então não adianta você vir com um argumentozinho liberal, besta, porque é uma empresa privada e pode fazer o que quiser. Não pode fazer o que quiser. Imagine vocês, olha a situação, imagine vocês se uma empresa privada de água e luz disser o seguinte: olha, você não pode colocar propaganda política de um político X, da esquerda ou da direita, não importa, um político X, senão te corta a água e a luz. Pois é. Não pode fazer isso, meu Deus do céu. Não pode fazer isso. Se você, de acordo com aquilo que você falou nas redes sociais, a sua casa, eu vou cortar a água e a luz. Imagina que absurdo é isso. Imagina que absurdo. Por quê? Porque a água e a luz são serviços essenciais, são serviços que básicos, né? Todo serviço é essencial porque depende dele, né? Mas são serviços básicos e você não pode simplesmente, ao bel prazer, por motivações políticas, por motivações ideológicas, você simplesmente cortar. Isso causa distorção. Bem colocou aqui o Felipe Martins. Isso causa distorção no debate público. Isso distorce o debate público. Por quê? Porque você restringe o debate público, né, a condição de existe um grupo que fala e um grupo que é plateia. A maioria dos brasileiros, com esse tipo de atitude, o Google restringe a maioria dos brasileiros à condição de plateia. Porque eu vejo muita gente falando o seguinte, né? Todo mundo tem o direito de discordar do Terça Livre, no ponto que for. Mas muita gente diz o seguinte: vocês me dão voz. Por quê? Porque aqui no Terça Livre, o Terça Livre foi fundado por pessoas que fizeram, ao longo da vida, fizeram um esforço tremendo para não viver em bolha. Isso foi um esforço consciente nosso aqui, né? Meu, do Alan, do Max, do Cássio, né? De não viver em bolhas. E por não viver em bolhas, a gente tenta ao máximo entender quais são os anseios populares, o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam e não estão podendo dizer, né?
90% do que eu falo aqui, vocês podem perceber, 90% do que eu falo aqui são até coisas... eu tento dar uma formulação, óbvio, eu tento dar uma formulação com a carga de estudos que eu tenho, né? Mas 90% do que eu falo aqui, conteúdo, é coisa de senso comum, é coisa de bom senso. Percebam isso. 90% do que eu falo aqui em relação a coronavírus, em relação a fraude, em relação a tudo, é coisa que qualquer pessoa pode entender. Qualquer pessoa pode entender. Por quê? Porque eu não fico divagando aqui em cima. Né? Eu não fico divagando aqui em cima. Não, eu tento trazer pro chão. Só, você pode ver isso com os olhos da tua cara, meu filho. Tá? E se você não tem um grupo que possa falar isso, não tem pessoas que possam mostrar esse lado da moeda, esse lado da história, o debate público fica distorcido, fica entre pessoas que acham que lugar de fala, né, só mulher pode falar de aborto, né, entre pessoas que acham que não existe homem nem mulher, só mulher pode falar de aborto, mas não existe homem nem mulher. Pois é. Né? Então, assim, totalmente contraditório. Pois é. Mas é essa galera que está dominando o debate público. E é eles que querem deixar falar. Google, Facebook, Companhia Limitada, eles querem isso. Eles querem que só essas pessoas possam falar. Você não. Você que acha que homem é homem, mulher é mulher, você calha a boca. Você fique quietinho no seu canto. Né? E o canal que fala isso, fique quietinho no canto dele também. Pare de existir. Vão cada um fazer trabalhar com outra coisa e não vão ter tempo de falar. É isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem. Eles não aceitam de modo algum que uma mídia que fala obviedades, que uma mídia que fala verdades, uma mídia que fala coisas que estão diante do olho do homem comum, da cara e que querem nos esconder, né? Eles não aceitam que nós tenhamos virado profissionais do que a gente faz. Porque hoje eu vivo disso, o Max vive disso, o Cássio vive disso, mais de 70 pessoas vivem disso. Isso aí. Mais de 70 pessoas vivem disso. Então, eles não aceitam isso de modo algum e por isso querem nos reduzir à condição de meros espectadores. Eu queria só falar essa questão ainda das redes sociais como editor, né, ou como uma plataforma de publicação. Essa diferença, isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos isso já há muito tempo, por exemplo, com as empresas de telefonia. Né? Porque o que acontece? O que acontece? Você tem lá o contrato de uma empresa de telefonia. Então você pode entrar em contato com outras pessoas. Você pode ligar para as pessoas e entrar em contato com elas. Com a internet, o mundo inteiro conectado, você agora não se conecta mais um a um. Você pode se conectar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Né? Quando você manda uma mensagem no Twitter, é como se você estivesse mandando mensagem para todos os teus seguidores. Caso eles queiram ler ou não, aí depende deles. Então você está ali tendo um contato direto com essas pessoas, tá? Através de uma plataforma. Então a plataforma ela tem que decidir o seguinte: ou eu vou me responsabilizar por tudo que for publicado e, portanto, eu preciso editar, tá? Eu preciso chegar lá, apagar coisas e tal. Ou então ela vai dizer o seguinte: olha, não, eu não vou editar. Aqui é só uma plataforma de comunicação, assim como uma telefonia. E, portanto, você pode, né, falar o que você quiser, com quem quiser. Né? E, é claro, a lei é que vai julgar depois, você. Né? Uma ordem judicial, a Polícia Federal, ou seja, quem for, né, se você cometer crimes ali, você vai ser processado por isso. Tá? Mas a plataforma em si não vai ter a iniciativa de tirar o seu conteúdo. Né? Obviamente que se ela vê ali alguma coisa de crime, ela vai acionar as autoridades e aí pode acabar sendo removido. Mas não é disso que a gente está falando. Né? A questão é, ou você vai ser um editor e você vai ser responsável por tudo que está ali, ou então você vai ser só uma plataforma de publicação. Seria o equivalente? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é o seguinte, né? Qual é o problema hoje da censura dessas big techs? É como se você tivesse uma empresa de telefonia, né, como tem hoje no Brasil, né, qualquer uma delas. E aí eu ligasse pro Ítalo e falasse assim: Ítalo, eu acho que teve fraude nos Estados Unidos. Porque eu vi o vídeo do pessoal tirando caixa de votos. Teve uma mulher que foi presa, acusada de fraude. Ou seja, eu começo a falar para você da fraude.
Aí, no dia seguinte, eu recebo, eu tento ligar. Não consegue. E não consigo. Meu telefone não tem mais sinal. Cortaram a minha linha. E aí eu vou, mas por que cortaram a minha linha? Não, cortaram a sua linha porque você falou de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Você falou que teve fraude eleitoral nos Estados Unidos. Então nós cortamos a sua linha. Seria como se uma telefonia fizesse isso. E aí agora você imagina o seguinte caso. Você tem um familiar seu, né, sequestrado. E aí uma outra pessoa usa a mesma linha telefônica, a mesma empresa telefônica para te chantagear, né? Para ficar fazendo ameaça, para não sei o que. Aí você vai e processa a telefonia. Olha, usaram a sua empresa telefônica para me chantagear, para me ameaçar. Então vou te processar. Ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só dou a linha. Eu só presto o serviço de comunicação. O que cada um faz é problema dele. Entende aqui o problema? Né? O que a Big Tech está fazendo é como se uma telefonia fizesse isso que eu falei. De um lado ela censura uma certa opinião falada lá na linha telefônica, e de outro ela quer dizer o seguinte, olha, quem comete crime eu não tenho culpa. Eu não tenho responsabilidade. Né? Para a telefonia, ela não vai te censurar exatamente porque ela não tem responsabilidade por aquilo que se faz. Ela é só um meio de comunicação. Então a rede social ela tem que se decidir. Ou ela vai ser um meio de comunicação, como é uma telefonia, né? Uma empresa de telefonia, ou seja, você pode emitir a sua opinião livremente, ela não vai te editar, né? E, inclusive você nem pode processar se alguém cometer ali um crime, porque ela não tem responsabilidade sobre aquilo que está ali. A não ser que, claro, você entre na justiça, por meio de ordem judicial e tudo, aí ela vai ser obrigada a tirar aquele conteúdo, né? Mas é uma outra questão que é mais específica da rede social. Mas no sentido de meio de comunicação, ela tem que se decidir. Porque se ela se responsabiliza por tudo, e aí ela edita, como é o caso que estão fazendo com a gente, então ela tem que ser responsabilizada por tudo, inclusive criminalmente. Tá? Ela tem que ser responsabilizada por tudo, inclusive criminalmente. Como é, por exemplo, aquela notícia do Twitter, que saiu ontem no Terça Livre. Acho que está aqui na nossa pauta. Né? Tá aqui na nossa pauta. O Cássio, não sei se dá pra gente falar agora ou se... Vamos lá então. Opinião não. Abuso sexual infantil, sim. Recentemente, a advogada Lisa Aba, sócia de uma empresa de advocacia com sede na Flórida, disse ao jornal Epoch Times que o Twitter se recusou a retirar vídeos de exploração sexual de um cliente seu, mesmo depois que a plataforma teve provas de que se tratava de uma criança. Segundo Aba, o Twitter estava lucrando com a exploração de seu cliente. A empresa da advogada entrou com uma ação federal contra o Twitter em 20 de janeiro deste ano. John Doyle, cliente de Aba, é um estudante de ensino médio de 17 anos. Quando tinha 13, foi alvo de golpistas de sexo online que se passaram por uma garota de 16 anos no Snapchat. Ele foi manipulado para enviar suas fotos sem roupas. Depois de recebê-los, os traficantes passaram a chantageá-lo. Eles ameaçaram enviar suas fotos nuas para seu país, seu pastor e líderes... seus pais, seu pastor e líderes escolares. A criança tentou por muito tempo apaziguar os traficantes, concordando com suas demandas em um esforço para salvar sua família e se salvar das chantagens. E no final das contas, ele foi capaz de se libertar quando eles exigiram se encontrar com ele e ele felizmente recusou. No entanto, quando ele tinha 16 anos, o material abusivo veio à tona no Twitter. John tomou conhecimento das postagens através de seus colegas de classe em janeiro do ano passado. Muitos alunos de sua escola assistiram aos vídeos e John tornou-se vítima de bullying e passou a ter comportamento suicida. Sua mãe descobriu e o apoiou em contatar o Twitter para exigir que o material abusivo fosse retirado da plataforma. No entanto, depois de receber uma cópia da carteira de motorista de John e mais 2 pedidos de sua mãe, o Twitter nada fez. Abre aspas, o Twitter esperou vários dias antes de finalmente fazer um comentário devastador para essa criança, disse Aba. Não consideramos isso uma violação de nossas políticas e não tomaremos nenhuma providência.
O material não foi retirado até que o Departamento de Segurança Interna interveio. Ele acumulou mais de 16 mil visualizações e 2.223 retweets. Apesar de censurar quaisquer opiniões de que não goste sob a justificativa de ferir as políticas da plataforma, o Twitter parece não se importar quando o assunto envolve conteúdo sexual e principalmente infantil. A plataforma é lenta em censurar esse tipo de conteúdo, que para sair do ar precisa ser denunciado por uma grande quantidade de pessoas e passa por uma análise que leva dias. Recentemente, o jornalista Alan dos Santos denunciou a conta de uma blogueira que expôs fotos de uma encenação de cunho sexual envolvendo uma criança, encenada, né, por ela mesma, que era vítima de um sequestro e posterior estupro. Após cerca de 10 dias de análise, o Twitter removeu a publicação, afirmando que sim, ela feria as diretrizes. Pois é o que a gente está falando, né? Então, se o Twitter quer ser o editor das postagens do Twitter, ele tem que se responsabilizar por isso. Né? Como é que uma criança de 13 anos exposta nua não fere Pois é. Não, qualquer pessoa que exposta sem contra a sua vontade. Sem consentimento. Sem seu consentimento. Como é que isso como é que isso não fere? Meu Deus, me faltam palavras. Não, o mais absurdo disso tudo foi que foi comprovado que o menino, né, que era ele, foi comprovado que ele é um menor de idade, que ele tinha 13 anos na ocasião, e o Twitter simplesmente disse que não violava. É óbvio que aconteceu algum erro ali absurdo, mas é só para vocês verem o seguinte: quando o Ministério da Saúde postou sobre foi a cloroquina, não foi? Uhum. Sobre tratamento precoce contra a Covid, o Twitter imediatamente colocou ali, né, que aquele tweet ali era continha desinformação. Agora, nesse caso aqui, se demorou um tempo absurdo, né? Porque uma criança de 13 anos, qualquer pessoa percebe. Né? Não é de 17 que você poderia até ficar na dúvida ali, né? Então o Twitter tinha condição de perceber que aquilo ali era um conteúdo absurdo ali, um conteúdo que não poderia estar nunca na plataforma. Né? Que era crime. E aí ele demora um tempo absurdo para conseguir, né, que entre em contato com ele, para analisar tudo, e depois de analisar ele chega à conclusão que aquilo não fere. Sabe? É completamente absurdo. Vocês vejam a diferença. Se você falasse de fraude, já entrava lá, né? Esse tweet aqui é disputado. Agora, pornografia infantil, que é crime, aí isso leva dias e talvez nem seja tirado, como foi o caso. É um grande absurdo esse caso aqui, um grande absurdo. E ainda tem esse outro lado que eu achei muito interessante, que a advogada falou, que é o seguinte: além de não tirar, eles tinham que ser responsabilizados, processados pelo lucro que eles tiveram com uma coisa criminosa. Né? Todos os anúncios da página ali onde estavam aquelas fotos, todo o lucro que ele teve ali, ele tem que ser processado por aquilo. Tá? Porque além de não retirar, ele ainda lucrou com aquilo ali. Então, quer dizer, para vocês entenderem do que se trata, tá, a nossa luta aqui. E eu não sei porquê, o Ito, na verdade a gente sabe, né? É a agenda dessa galera globalista, desse pessoal, né? Ultimamente, essa questão de tentar normalizar, né, a sexualização de crianças está crescendo muito, né? Demais. Falando, a idade não importa, né? Eu não acredito que eu ouvi isso. Débora Diniz, né? Sim. Perseguição a pedófilos. Nossa. Acusando Bolsonaro. Que malvado, né? Tá perseguindo pedófilos. Isso ai. Entre... eu comentei aqui, né? Isso, na lista de coisas que ela falou, né? Entre incentivos ao agronegócio,
e mineração em terras indígenas? Não, era ensino escolar. E ensino escolar. Ensino domiciliar. Ensino domiciliar e incentivos ao agronegócio. Então, assim, porque ele faz isso, ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, incentivo ao agronegócio. Assim, meu Deus do céu, no meio ali do negócio, né? É como você pergunta uma pessoa assim, mas peraí, o que tem nesse cookie aqui que você tá me dando? Ela fala assim, olha, aí vai. Cacau, farinha, maconha, manteiga. Entendeu? O cara o quê? Manteiga, chocolate. Assim, o que você falou? Chocolate. Não, antes disso, manteiga. Então passa no meio ali, né? Escorrega pra ver se ninguém percebe, né? Pois é. Então, é isso, cara. Essa é a Débora Diniz. É essa galera. Essa galera. Perseguição aos pedófilos, meu filho. Olha só. Quer dizer, ela quer matar a criança no ventre, porque ela é militante abortista de longa data, né? Ela quer abortar a criança no ventre e não contente de querer matar, se o infeliz tiver a sorte de sobreviver, né? Quem abusa dele não pode ser perseguido. Que merda tem essa? Olha, essa mulher nem esconde mais que o dono da alma dela é o diabo. Não é possível, velho. Nem esconde mais. Essa aí, porra. Débora Dias a gente não menciona, a gente invoca, né? Cara, que maluquice. Aí de novo, né, Max? De novo. E o censurado é o Terça Livre. É isso aí. Essa merda tá lá falando livremente. Livremente. Com o alcance lá em cima. Nem Shadowban não recebe. Isso aí. Com a bolinha azul no negócio dela. O Alan dos Santos não conseguiu até hoje a bolinha azul no perfil dele. Pelo contrário, já tá no seu segundo, terceiro perfil já. Né? Exato. Eu não consigo. Eu nem tentei essa porcaria desse negócio no Twitter. Nem tentei, sinceramente. Né? Porque assim não vou conseguir. É muito descarado, gente. É muito descarado. E de novo. Quem é censurado somos nós. Que estamos dizendo assim, ó. Olha. Eu tô olhando esse negócio aqui, eu tô vendo esse vídeo aqui, né, da eleição, da contagem dos votos. Me parece estranho, né? Me parece ter uma irregularidade aqui. Eu não posso falar isso no YouTube. E por quanto tempo eu vou conseguir falar aqui? Não sei também. Por isso que a gente tá falando também para vocês fazerem, renovar a sua assinatura e também fazerem a sua assinatura no Terça Livre juntos. Porque nós vamos investir pesado a partir de agora numa plataforma nossa. Não que a gente vá sair das outras, não é isso. Mas a gente precisa de uma redundância, um lugar onde a gente consiga continuar falando, né? Caso cortem totalmente a gente vai continuar falando em outra plataforma.